Era uma noite em que o vento parecia lamentar por todas as almas cativas do recôncavo. As palhas das senzalas tremiam e o fogo do engenho ardia como se recordasse crimes antigos. A lua, escondida por nuvens carregadas de chuva, banhava a fazenda do Coronel Antunes com uma luz pálida, quase funerária. Dentro da casa grande, o choro de um recém-nascido ecoava entre as paredes brancas, e cada soluço parecia um prenúncio. O prenúncio de que algo sagrado e terrível havia sido violado. Joana, a mucama mais antiga da casa, observava o luar pela janela estreita de seu pequeno quarto, enquanto esfregava as mãos feridas pelo sabão e pela lida. Tinha aprendido a calar desde menina, mas o silêncio dela escondia mares inteiros de revolta. Era uma mulher de voz doce e olhar profundo, com um pensamento que jamais se curvava. Todos sabiam que Joana tinha um encanto diferente. O dom da reza forte, das ervas que curavam e dos sonhos que avisavam o que estava por vir. Naquela madrugada, sonhara com sangue correndo pelo canavial. Acordou suando, sentindo no corpo uma febre que não era doença, mas anúncio. Havia algo mudando no ar, algo vindo pelas veredas da mata. O quilombo que se escondia além do rio Paraguaçu crescia em segredo, e seu nome era pronunciado com medo, como se fosse um fantasma proibido. E era lá que vivia Joaquim, o homem a quem Joana entregara sua alma. Os encontros entre os dois aconteciam nos brejos, em noites de lua minguante, quando até as cigarras pareciam guardar silêncio para não traí-los. Joaquim era forte, filho de africanos fugidos, e tinha no corpo as cicatrizes e o orgulho de quem jamais aceitara ferro algum. Diante dele, Joana não era mucama, era mulher. Mas o destino, sempre cruel com os que nascem em senzalas, se aproximava para arrancar dela tudo o que restava de ternura. Na manhã seguinte, o coronel mandou chamá-la. O som de seu nome saindo da boca dele já era um mau presságio. Caminhou pelo corredor da casa grande até o quarto principal, onde o senhor do engenho esperava com seu capataz. O olhar dele não trazia nada além de crueldade. Disse que precisava de alguém de confiança para cuidar de sua esposa, grávida do primeiro filho homem. Disse que Joana, por saber lidar com ervas e rezas, seria a ama perfeita. Mas o que Joana enxergou foi algo além das palavras, o perigo vestido de dever. O coronel Antunes, homem de 52 anos e alma apodrecida pelo poder, carregava no rosto a arrogância dos que acreditam possuir até o destino dos outros. Ele não via Joana como gente, via como extensão de sua vontade. E enquanto ela se curvava em silêncio, o perfume da casa grande a enjoava. Havia cheiro de cera, de flores e de pecado. A partir daquela manhã, a vida de Joana deixaria de ser apenas o peso da servidão. Seria o cenário de uma guerra travada em silêncio entre o poder e a liberdade. Quando desceu as escadas e voltou à senzala, os passos pareciam mais pesados. As outras mulheres perceberam o olhar perdido e nada perguntaram. Sabiam que, quando a casa grande chamava, nenhuma mucama voltava à mesma. O vento soprou de novo, trazendo o eco de um tambor distante. Era o quilombo chamando, e Joana, mesmo sem dizer palavra, compreendeu. A sua hora estava próxima. Os dias que se seguiram ao chamado do coronel foram como um véu de névoa que encobria o sol do recôncavo. Joana acordava antes do galo, com as mãos já suadas de tanto lavar panos e preparar chás para a sinhá, que carregava no ventre o futuro do engenho. A casa grande, com seus salões de azulejos portugueses e móveis de jacarandá, era um mundo à parte da senzala, um mundo de luxo que cheirava a ilusão, onde os senhores bebiam vinho importado enquanto os cativos bebiam lágrimas. Joana entrava ali como uma sombra, limpando o que os outros sujavam, mas seus olhos captavam tudo:
os sussurros da sinhá com as amigas, as risadas do coronel com seus compadres e o peso invisível que pairava sobre a gravidez. A sinhá, Dona Isabel, era uma mulher de pele clara e olhos frios, casada com o coronel por conveniência, não por amor. Tinha 28 anos e já carregava no rosto as marcas da solidão de quem vive à mercê de um homem como Antunes. Joana a servia com dedicação fingida, preparando banhos de ervas para aliviar as dores da barriga, mas no fundo via nela o reflexo de tantas outras sinhás, prisioneiras de um destino que as prendia tanto quanto as correntes prendiam os escravos. Dona Isabel falava pouco com Joana, mas às vezes, nos momentos de fraqueza, confessava medos. O medo de que o filho não nascesse forte, o medo de que o engenho caísse em ruína se não houvesse herdeiro. Joana ouvia em silêncio, guardando cada palavra como semente para o que viria. O coronel, por sua vez, rondava a casa como um lobo, alto, de barba espessa e mãos calejadas pelo chicote. Ele era o senhor absoluto de 200 almas cativas. Seu engenho, o maior da região de São Francisco do Conde, produzia açúcar que enchia os bolsos de Salvador, mas o preço era pago em sangue e suor. Antunes não era homem de piedade. Contava-se que anos antes mandara fustigar um escravo até a morte por roubar uma espiga de cana. Agora, com a sinhá grávida, ele se via como patriarca invencível, sonhando com um filho que perpetuasse seu nome. Mas Joana, ao servi-lo no café da manhã, notava o brilho ganancioso em seus olhos, um brilho que a fazia lembrar de Joaquim, lá no Quilombo, onde a liberdade era um sonho palpável. Foi numa tarde chuvosa, quando o céu da Bahia se abria em trombas d'água, que Joana sentiu o primeiro sinal do destino se entrelaçando. Enquanto preparava um unguento para as náuseas da sinhá, uma dor aguda a atravessou o ventre. Ela parou, as mãos tremendo sobre a mesa de madeira. Não era doença, era vida. Dentro dela, crescia o fruto de seus encontros proibidos com Joaquim. Os ventos da mata haviam soprado uma bênção secreta, mas também uma maldição, pois o Quilombo e a Casa Grande não podiam conviver no mesmo corpo. Joana escondeu o segredo, cobrindo o ventre com panos largos, mas sabia que o tempo era inimigo. Cada mês que passava, o risco crescia como a barriga da sinhá. À noite, quando a Casa Grande dormia, Joana escapava para o brejo. O caminho era traiçoeiro, com lama que sugava os pés e o medo constante de capatazes. Mas lá estava Joaquim, esperando sob a copa de uma mangueira centenária. Seus braços a envolviam como raízes da terra, e por algumas horas o mundo da senzala se dissolvia. Ele falava do Quilombo, um refúgio escondido nas colinas, com 50 almas fugidas, plantando mandioca e rezando aos orixás por um dia sem senhores. Nossa criança será livre, sussurrava ele, tocando o ventre dela. Joana sorria, mas o coração apertava. Como contar que o coronel a vigiava de perto, que os capatazes dobravam as rondas? Dias viraram semanas e a gravidez da sinhá avançava. Dona Isabel, cada vez mais frágil, dependia de Joana para tudo, das rezas matinais às noites em que o sono fugia. O coronel, impaciente, cobrava notícias do herdeiro, batendo na mesa com o punho cerrado. Esse menino vai ser forte como eu, declarava, sem saber que Joana, ao preparar os chás, misturava ervas que não curavam, mas preparavam o terreno para o que ela planejava. Não era ódio puro que a movia, mas uma justiça ancestral, nascida das dores de gerações. As mucamas antigas lhe haviam ensinado. As ervas podiam dar vida ou tirá-la, e o sangue dos opressores podia fertilizar a terra da liberdade. Uma noite, enquanto o trovão ribombava, Joana sonhou de novo.
Viu o filho da Sinhá nascendo sem fôlego e o seu próprio ventre se abrindo em luz. Acordou com o coração disparado, sabendo que o presságio se aproximava. O quilombo chamava, mas a casa grande prendia. E entre os dois mundos, Joana tecia sua teia. Uma teia de ervas, segredos e sacrifício que mudaria o destino de todos. A chuva da Bahia não parava, transformando o recôncavo em um labirinto de lama e riachos que serpenteavam como veias da terra ferida. Joana, agora com o ventre ligeiramente arredondado sob os panos da senzala, movia-se pela casa grande como um fantasma, carregando bandejas de chá e ervas que pareciam inocentes aos olhos dos outros. Mas cada folha que ela moía no pilão escondia um propósito sombrio, um conhecimento passado de mãe para filha nas noites de senzala, quando as mulheres sussurravam sobre os poderes das raízes africanas que nem o chicote podia apagar. Joana não era curandeira por acaso. Desde menina, aprendera com a avó uma iabá vinda das terras de Oió, que as plantas podiam curar o corpo ou envenenar a alma, dependendo da intenção que as guiava. Na cozinha da casa grande, longe dos olhares da Sinhá, Joana preparava as misturas com mãos firmes. Para Dona Isabel, adicionava camomila e hortelã para acalmar as dores. Mas nas noites em que o coronel exigia mais, ela introduzia gotas de uma raiz amarga, colhida no brejo perto do quilombo. A mesma raiz que, em doses certas, enfraquecia o feto sem deixar rastro. Não era um ato impulsivo. Era um plano tecelado em silêncio, nascido da fúria de ver seu próprio filho ameaçado. Joaquim, em seus encontros noturnos, havia alertado: o coronel fareja traição como cão de caça. Seja invisível, Joana. E ela era uma sombra que servia, sorria e esperava. Mas o corpo trai, e o de Joana começou a denunciá-la. Os seios inchados, o cansaço que a fazia tropeçar nas escadas de madeira polida e o brilho nos olhos que não era de submissão, mas de segredo. Uma tarde, enquanto lavava as roupas da Sinhá no tanque de pedra, uma das outras mucamas, a jovem Maria, notou o inchaço sob o pano. "Você carrega vida aí dentro?" sussurrou Maria, os olhos arregalados de medo e admiração. Joana calou-a com um olhar, mas o dano estava feito. Maria, pressionada pelo medo de ser castigada por cumplicidade, contou ao capataz, não por maldade, mas pela fraqueza de quem vive à beira do abismo. O capataz, um homem magro chamado Zé, com cicatrizes no rosto de brigas antigas, era o braço direito do coronel. Ele rondava a senzala como um abutre, chicote na mão, vigiando cada sussurro. Quando Maria falou, ele não hesitou. Foi direto ao engenho, onde Antunes supervisionava a moagem da cana. "A mucama Joana está grávida, senhor, e não é de homem da fazenda." O coronel parou, o charuto caindo da boca, e seu rosto se contorceu em uma máscara de fúria. "Quem é o pai? Fala logo, seu cão!" Zé gaguejou, mencionando rumores do quilombo, e isso bastou. Antunes cuspiu no chão, jurando que ninguém roubaria sua linhagem, nem mesmo uma escrava. Naquela mesma noite, o coronel chamou Joana à sala de visitas. A casa grande estava iluminada por candelabros de ferro e o ar cheirava a tabaco e raiva. Dona Isabel, deitada em seu quarto, ouvia tudo através da porta entreaberta, o coração acelerado pela gravidez que a prendia à cama. Joana entrou, cabeça baixa, mas o pulso firme. "É verdade o que dizem, mucama? Você carrega um bastardo na barriga?" A voz do coronel era um trovão baixo, ecoando nas paredes. Joana negou no início, mas os olhos dele a perfuravam. Ele a agarrou pelo braço, apertando até doer, e exigiu o nome do homem. "É do quilombo, não é? Seu cão fugitivo." Joana sentiu o mundo girar, mas manteve o silêncio. O coronel, enlouquecido, mandou trancá-la no porão da casa grande.
Um lugar úmido e escuro, onde ratos corriam e o cheiro de mofo misturava-se ao de desespero. Ali, acorrentada por uma noite que pareceu eterna, Joana rezou aos orixás, pedindo força para o que viria. Seu filho, ainda não nascido, chutava como se sentisse a ameaça. Pela manhã, o coronel a libertou, mas com uma ordem cruel. Você vai continuar servindo a Sinhá. E seu rebento? Vai ser vendido no primeiro leilão de Salvador. Ninguém leva nada meu. A notícia se espalhou pela senzala como fogo em palha seca. As mulheres choravam em segredo, sabendo que Joana era agora uma marcada, uma que desafiara o Senhor e pagaria caro. Mas no quilombo, Joaquim sentiu o perigo no ar. Seus companheiros, guerreiros fugidos com machados escondidos, murmuravam sobre um resgate. Ela é nossa rainha, diziam. Joana, de volta ao trabalho, intensificou as ervas. Nos chás da Sinhá, as doses cresciam, sutis como o veneno de uma cobra. Dona Isabel bebia sem desconfiar, sentindo apenas um cansaço que atribuía à gravidez. O ventre dela crescia, mas o herdeiro dentro dele enfraquecia, dia a dia, como uma chama sob a chuva. Enquanto isso, a tensão na casa grande se tornava palpável. O coronel dobrava as patrulhas, mandando capatazes vasculharem a mata em busca do quilombo. Zé, o traidor, recebia uma garrafa de cachaça como recompensa, mas dormia com um olho aberto, sabendo que os escravos da senzala o odiavam. Joana, fingindo submissão, observava tudo. O nervosismo da Sinhá, que agora pedia rezas extras. O coronel, bebendo mais do que o normal, gritando ordens aos feitores. Seu plano avançava, mas o preço era alto. Cada erva que dava era um pedaço de sua alma que se perdia. Uma semana depois, durante uma missa na capela do engenho, Joana escapou por um instante para o brejo. Joaquim a esperava, o rosto marcado pela preocupação. Eles sabem, amor, fuja comigo agora. Mas Joana balançou a cabeça. Ainda não. O filho dele morre primeiro. Só então o quilombo será livre. Eles se abraçaram sob a chuva fina, e Joaquim jurou vingança se algo lhe acontecesse. Ao voltar, Joana sentiu o primeiro sinal de que seu plano funcionava. Dona Isabel, na cama, queixava-se de dores que não passavam, e o médico da cidade, chamado às pressas, franzia a testa ao examinar o ventre. O herdeiro do coronel, o futuro do engenho, estava em perigo. E Joana, a mucama traída, era a mão invisível que o guiava para a escuridão. Os meses se arrastaram como correntes enferrujadas no recôncavo, e o ventre de Dona Isabel inchava como um fruto podre sob o sol impiedoso da Bahia. Joana, agora uma prisioneira em sua própria servidão, vigiava cada respiração da Sinhá, administrando as ervas com a precisão de uma feiticeira ancestral. As raízes amargas, colhidas em segredo nos brejos onde o rio Paraguaçu se perdia na mata, eram moídas em pó fino e misturadas aos chás noturnos. Dona Isabel bebia, aliviada pelo alívio momentâneo das dores, sem imaginar que cada gole era um passo rumo ao abismo. Seu corpo, outrora esguio e elegante, agora carregava um peso que a esgotava. Febres noturnas, enjoos que duravam dias e um cansaço que a fazia dormir por horas, sonhando com um filho que nunca veria a luz. O coronel Antunes, cada vez mais inquieto, rondava a casa grande como um animal enjaulado. Seus olhos, injetados de cachaça e raiva, fixavam-se no ventre da esposa com uma possessividade doentia. Esse menino vai herdar tudo, repetia ele aos capatazes, batendo no peito como se já ouvisse o choro do herdeiro. Mas Joana via além. O pulso da Sinhá enfraquecia, e o médico de Salvador, um homem magro de barba grisalha chamado Dr. Ramiro, visitava o engenho com frequência crescente. A criança está fraca, senhor,
murmurava ele ao coronel, receitando remédios que Joana sabotava sutilmente, substituindo por mais das suas ervas. Antunes, furioso, culpava o ar úmido do recôncavo, mandando queimar incenso e rezar missas extras na capela. Mas o destino, tecelado pelas mãos de uma mucama, não se curvava a orações vazias. Joana, por sua vez, sentia seu próprio ventre pulsar com vida. Seu filho com Joaquim chutava forte, como se ecoasse a revolta da mãe. Nas noites em que a sinhá dormia, ela escapava para a senzala, onde as mulheres a cercavam em segredo, tocando sua barriga com mãos trêmulas. "É um guerreiro", sussurravam, passando-lhe folhas de boldo para fortalecer o bebê. Mas o risco crescia. O capataz Zé, agora obcecado por agradar o coronel, vigiava Joana como um cão de guarda. Uma vez, ele a pegou saindo da cozinha com um punhado de raízes, e o interrogatório foi brutal. Tapas no rosto, ameaças de chicote. "O que é isso, sua vadia? Veneno para o senhor?" Joana negou, lágrimas nos olhos, mas o medo a consumia. Seu plano era uma corda bamba sobre o inferno. A noite do parto chegou como um temporal, rasgando o céu da Bahia, com raios que iluminavam o engenho como almas penadas. Dona Isabel gritava na cama de dossel, o suor encharcando os lençóis de linho, enquanto parteiras da senzala, mulheres experientes, mas aterrorizadas, corriam para ajudá-la. Joana estava lá, fingindo lealdade, segurando a mão da sinhá e murmurando rezas em iorubá disfarçadas de ladainhas católicas. "Força, sinhá, força", dizia ela, mas por dentro seu coração batia como tambor de guerra. O coronel esperava do lado de fora, fumando charuto após charuto, o rosto pálido sob a luz das velas. Horas se passaram, cheias de gemidos e sangue, até que o choro, ou a ausência dele, anunciou o fim. O bebê nasceu ao amanhecer, quando o sol tingia o canavial de vermelho como feridas abertas. Mas não houve choro. O menino, pequeno e imóvel, saiu do ventre da sinhá com a pele azulada, os olhos fechados para sempre. As parteiras o enfaixaram em silêncio, e Dona Isabel, exausta e delirante, estendeu os braços trêmulos. "Meu filho! Onde está meu filho?" Joana, com o rosto impassível, entregou o corpinho frio, sentindo uma pontada de culpa misturada à justiça. O coronel irrompeu no quarto como um demônio, arrancando o lençol e vendo a verdade. Seu rugido ecoou pela casa grande, fazendo as janelas tremerem. "Morto! Meu herdeiro morto! Quem fez isso? Quem?" A fúria de Antunes foi um vendaval. Ele acusou o médico, que fugiu jurando inocência, interrogou as parteiras que choraram negando culpa, e seus olhos caíram sobre Joana, a mucama que servira a sinhá até o fim. Foi você, sua serpente." Ele a agarrou pelo pescoço, apertando até que ela engasgasse, enquanto Dona Isabel soluçava na cama, o leite seco nos seios vazios. Zé, o capataz, arrastou Joana para fora, amarrando-a a uma árvore no pátio do engenho. O chicote cortou o ar 20 vezes, rasgando sua pele e expondo o ventre grávida. "Confessa, vadia! Confessa o veneno!" Joana mordeu os lábios até sangrar, mas não falou. Seu filho, dentro dela, aguentou o castigo como um milagre. A notícia do nascimento morto se espalhou pelo recôncavo como fogo em mato seco. Os escravos da senzala murmuravam que era maldição dos orixás, vingança pelos anos de crueldade. O coronel, enlouquecido, mandou cavar uma sepultura rasa para o filho no cemitério do engenho e jurou caçar o culpado até o fim da terra. Mas Joana, ferida e sangrando, foi arrastada de volta à senzala, onde as mulheres a curaram com cataplasmas de folhas. Seu segredo, a gravidez e o plano, agora era semiaberto, e o quilombo, a quilômetros dali, fervia com rumores. Joaquim, reunido com seus 50 irmãos de luta, afiava machados sob a lua. Eles tocaram na nossa rainha. Agora, o sangue deles vai regar a liberdade.
Enquanto o sol se punha sobre o engenho, Joana tocava o ventre, sussurrando para o filho: "Aguenta, meu amor. Sua mãe vai te dar um mundo sem senhores." A casa grande, outrora símbolo de poder, agora cheirava a luto e derrota. Dona Isabel, prostrada, recusava-se a comer e o coronel bebia até cair, sonhando com fantasmas de herdeiros perdidos. Mas o verdadeiro terror estava apenas começando, pois a morte do filho não era o fim, mas o estopim de uma revolta que Joana havia plantado com suas ervas e sua coragem indomável. A sepultura do filho do coronel foi cavada às pressas no cemitério improvisado do engenho, um pedaço de terra árida cercado por canaviais que sussurravam como almas inquietas. O corpinho envolto em pano branco foi baixado sem cerimônia, sem padre ou lágrimas públicas, apenas o choro abafado de Dona Isabel ecoando da casa grande, misturado ao vento que carregava o cheiro de terra úmida e podridão. O coronel Antunes, com os olhos vermelhos de fúria e cachaça, presidiu o enterro como um rei destronado, jurando sobre a cruz improvisada que o culpado pagaria com sangue. "Ninguém tira o que é meu e vive", rosnou ele aos capatazes, que assentiam com medo, sabendo que a ira do Senhor agora caía sobre todos. Joana, ainda sangrando das chibatadas, foi arrastada de volta à senzala, mas não para descanso, para julgamento. A prisão dela começou ao entardecer, quando o sol da Bahia se afogava em tons de sangue no horizonte. Zé, o capataz traidor, amarrou suas mãos com cordas de sisal cru, cortando a pele já ferida, e a jogou em uma cabana isolada no canto do engenho. Um barracão usado para guardar ferramentas enferrujadas e chicotes velhos, onde o ar era espesso de poeira e memórias de castigos passados. Joana caiu no chão de terra batida, o ventre pressionado contra a lama fria, e por um instante o mundo girou em dor. Seu filho chutava debilmente, como se sentisse o peso das correntes invisíveis que a prendiam. "Aguenta, meu pequeno", sussurrou ela para a escuridão, tocando a barriga com as mãos livres por um segundo, antes que Zé trancasse a porta com um ferrolho de ferro. Lá fora, o engenho fervia em tensão. Os escravos da senzala, reunidos em grupos sussurrantes ao redor das fogueiras baixas, trocavam olhares carregados de revolta. As mulheres, que haviam curado Joana com folhas e rezas na noite anterior, agora rezavam em voz baixa, invocando Iemanjá para proteger a mucama e Oxalá para guiar sua alma. "Ela fez justiça pelo nosso sangue", murmurava uma idosa chamada Tia Rosa, cujos filhos haviam sido vendidos anos antes. Os homens, com machados escondidos sob as esteiras, falavam de fuga em massa, mas o medo os paralisava. O coronel havia dobrado as patrulhas e cães de caça latiam nas noites, farejando qualquer movimento na mata. Dona Isabel, na casa grande, ouvia os rumores e chorava sozinha, questionando em silêncio se as ervas de Joana não haviam sido mais do que remédios inocentes. Mas o luto a cegava para a verdade. Dentro da cabana, Joana enfrentava a solidão como uma batalha. O escuro era absoluto, quebrado apenas por frestas na madeira, por onde entrava o luar prateado, iluminando teias de aranha e ratos que corriam como sombras vivas. Ela se arrastou até a parede, encostando as costas na madeira úmida, e começou a rezar. Não as orações da capela, mas as antigas, em Iorubá, que sua avó lhe ensinara nas noites de senzala. "Oxum, mãe das águas doces, lave minha dor. Ogum, guerreiro de ferro, quebre essas correntes." As palavras saíam como um rio, e com elas vinham as visões. Sonhava com o quilombo, com Joaquim liderando seus irmãos pela mata, machados reluzindo sob a lua. Seu chamado, silencioso mas poderoso, ecoava além das paredes. Um chamado que os orixás levariam até o refúgio escondido. No quilombo, a quilômetros dali, o ar estava carregado de fumaça de fogueiras e o som distante de tambores abafados.
Joaquim, o líder de pele escura e olhos flamejantes, reunia os 50 fugitivos em uma clareira cercada por jequitibás centenários. Eram homens e mulheres marcados pela fuga, alguns com cicatrizes frescas de chicotadas, outros com crianças nos braços, todos unidos pelo sonho de uma terra sem senhores. Joana foi presa, anunciou ele, a voz grave cortando o silêncio como uma lâmina. O coronel matou o filho dele com as próprias mãos sujas, mas culpa ela. Amanhã, ou ela morre, ou nós marchamos. Os quilombolas murmuraram em aprovação, afiando facões e preparando trouxas de mandioca seca. Uma curandeira idosa, vinda das terras de Daomé, jogou búzios na terra e confirmou: os orixás falam, a mucama chama, seu sangue libertará todos. De volta ao engenho, a noite avançava impiedosa. O coronel, na Casa Grande, bebia conhaque em taças de cristal, interrogando Zé sobre possíveis cúmplices. A mucama não agiu sozinha. Tem o quilombo por trás disso. Antunes planejava a execução para o amanhecer, uma forca improvisada no pátio central para servir de exemplo aos cativos. Ele mandou chamar o juiz de paz de São Francisco do Conde, um homem corrupto que assinaria a sentença por uma garrafa de rum. Dona Isabel, ouvindo tudo da alcova, sentia um vazio no peito. Pela primeira vez, via no coronel não um marido, mas um monstro. Mas o medo a calava e ela se virava na cama, sonhando com o filho que nunca chorara. Joana, na cabana, não dormia. Seus pensamentos voavam para o ventre, para o filho que carregava a semente da liberdade. Se eu partir, você viverá livre, prometia ela ao bebê, sentindo os primeiros sinais de contração. O parto se aproximava, misturado ao terror da morte iminente. Pela fresta da porta, via as estrelas piscando como olhos ancestrais e ouvia o vento trazer ecos de tambores distantes. O quilombo respondia ao seu chamado. Na senzala, tia Rosa e as outras mulheres tramavam em segredo, distrair os capatazes na madrugada, soltar os cães para confundir as patrulhas. A revolta nascia nas sombras, alimentada pelo sacrifício de uma mucama que escolhera morrer para que outros vivessem. Ao raiar do dia, o galo cantou como um alarme e Zé abriu a porta da cabana com um chute. Joana foi arrastada para o pátio, as pernas fracas, mas o queixo erguido. O coronel esperava, com a forca já montada, uma viga de madeira tosca, corda grossa balançando ao vento. Os escravos foram obrigados a assistir, alinhados em silêncio opressivo. Essa traidora envenenou meu sangue, proclamou Antunes, a voz rouca de ódio. Joana olhou para o horizonte onde a mata se erguia como um exército adormecido e sorriu por dentro. Seu plano estava completo. O filho do coronel jazia morto e agora, com sua própria morte, o quilombo se ergueria. Os orixás sussurravam em seu ouvido: sua liberdade começa aqui. O pátio do engenho acordou envolto em uma névoa fria que subia do rio Paraguaçu, como se a terra chorasse pelo que estava por vir. A forca erguia-se no centro, uma estrutura tosca de madeira de cedro, com a corda pendurada como uma serpente pronta para morder. O coronel Antunes, de pé sobre uma plataforma improvisada, vestia sua melhor casaca preta, como se a execução fosse uma missa solene, uma missa de vingança. Ao seu redor, os capatazes armados com espingardas e chicotes formavam um semicírculo, vigiando os 200 escravos alinhados em fileiras irregulares, os rostos marcados pelo sono interrompido e pelo terror silencioso. Zé, o capataz, segurava as rédeas de um cavalo, pronto para o ritual cruel. A corda seria amarrada ao pescoço da condenada e o animal a arrastaria até o enforcamento. Joana foi trazida da cabana ao primeiro raio de sol, arrastada por 2 feitores que a seguravam pelos braços como se ela fosse um animal rebelde.
Seu vestido de chita rasgado estava manchado de sangue seco das chibatadas, e o ventre, agora proeminente, balançava com cada passo forçado. Mas seus olhos eram fogueiras inextinguíveis, fixos no horizonte onde a mata densa do recôncavo se erguia como uma muralha viva. Ela não chorava, não implorava. Em vez disso, murmurava rezas baixas, invocando Nanã para guiar sua alma e Xangô para julgar os opressores. Os escravos na plateia sentiam um arrepio coletivo. Joana não era mais uma mucama. Era uma rainha caída, uma Iabá encarnada na dor. O coronel subiu à plataforma, erguendo a voz como um pregador do inferno. Essa mulher, essa cobra na minha casa, envenenou o ventre da Sinhá e matou meu herdeiro. Por ordem da lei e da justiça de Deus, ela morre hoje, para que todos vejam o preço da traição. A multidão de cativos murmurou, mas o medo os calava. Mães apertavam os filhos contra o peito, homens cerravam os punhos escondidos. Dona Isabel assistia de uma janela da casa grande, o rosto pálido como cera, o luto pelo filho misturado a uma culpa que ela não ousava nomear. Piedade, sussurrou ela para si mesma, mas o vento levou a palavra embora. Zé amarrou as mãos de Joana atrás das costas, a corda mordendo a pele já ferida, e a empurrou para o banquinho sob a forca. O carrasco, um escravo forçado a trair seus irmãos, hesitava, os dedos tremendo ao ajustar o laço no pescoço dela. Joana ergueu o queixo, sentindo o assoalho rangente sob os pés descalços. Senhor, disse ela pela primeira vez, a voz clara como sino de bronze. Seu filho morreu porque o sangue dos inocentes clama por justiça. Meu ventre carrega liberdade, não veneno. O coronel riu, um som gutural e vazio, e deu o sinal. Zé chicoteou o cavalo, que relinchou e começou a andar, esticando a corda. Mas o destino, tecelado pelos orixás, interveio como um raio. No exato momento em que a corda apertava, uma dor lancinante atravessou o ventre de Joana. Não de medo, mas de vida. Ela gritou não de agonia, mas de um parto que irrompia como uma revolta. O banquinho tombou, mas a corda não a enforcou de imediato. Em vez disso, ela caiu de joelhos no chão poeirento, as águas rompendo e encharcando a terra. Os escravos ofegaram, e até o coronel congelou, o rosto contorcido em descrença. O que é isso? Levem-na! Matem-na agora! Mas Joana, ofegante, se contorcia no pátio, o corpo se abrindo para o milagre proibido. As mulheres da senzala romperam as fileiras, ignorando os chicotes, e cercaram Joana como um escudo vivo. Tia Rosa, a idosa, ajoelhou-se ao lado dela, rasgando o vestido para expor o ventre. É o bebê! Ela está parindo! O caos explodiu. Capatazes avançavam com paus, mas os homens da senzala os enfrentavam, punhos cerrados contra armas. Joana gritava com cada contração, o suor misturando-se à poeira, enquanto o sol subia impiedoso. Joaquim, meu filho, delirava ela, vendo visões do quilombo. O carrasco, tomado por compaixão, cortou a corda com uma faca escondida e Joana rolou para o lado, protegida pelas irmãs de dor. Minutos se arrastaram como horas eternas. O coronel berra ordens, mas o pátio virava um tumulto. Escravos se rebelavam em pequenos atos, derrubando baldes e atirando pedras nos capatazes. Finalmente, com um último empurrão que ecoou como um trovão, o bebê nasceu. Um menino, pequeno, mas vivo, chorando com fôlego forte sob o céu da Bahia. Tia Rosa o enrolou em um pano rasgado, cortando o cordão com os dentes, e o entregou a Joana. Ela o pegou nos braços trêmulos, beijando a cabecinha úmida, lágrimas finalmente escorrendo. Meu guerreiro, você é livre. O coronel, vendo a cena, enlouqueceu de vez. Mate o bastardo, matem todos!
Mas era tarde, o nascimento de Joana havia acendido a faísca. Enquanto o bebê chorava, o som distante de tambores ecoou da mata. O quilombo respondia. Joaquim, a quilômetros dali, havia sentido o chamado em seus ossos. Seus guerreiros, 50 almas armadas com facões e coragem, marchavam pela trilha secreta, guiados pelo vento que levava o choro do recém-nascido. No pátio, Joana ergueu o filho para o céu como uma oferenda aos ancestrais. Vejam, senhor, sua morte não me levou, minha vida liberta os meus. O coronel ordenou fogo, mas os escravos já se moviam, quebrando as correntes uns dos outros. A revolta nascia ali, no sangue e no choro de um parto interrompido, e o recôncavo tremia com o rugido de uma liberdade que não podia mais ser contida. O choro do recém-nascido de Joana cortava o ar do pátio como uma lâmina afiada, ecoando pelas paredes da casa grande e penetrando na mata densa que circundava o engenho. Era um som puro, ancestral, que carregava o peso de gerações acorrentadas e agora, finalmente, libertas. Tia Rosa, com o bebê nos braços, ajudava Joana a se levantar, o corpo dela ainda fraco do parto e das chibatadas, mas fortalecido por uma força que vinha dos orixás. Os escravos da senzala, agora uma multidão em ebulição, formavam um círculo protetor ao redor da mucama, os rostos iluminados por uma determinação feroz. Mulheres com enxadas nas mãos, homens com paus e facões roubados dos depósitos, todos prontos para o que viria. O coronel Antunes, no alto da plataforma da forca, via o caos se desenrolar e gritava ordens incoerentes. Atirem, matem esses cães, Zé, chame os reforços de Salvador. Mas o capataz Zé, pela primeira vez, hesitava. Seu chicote pendia frouxo na mão, e os olhos traíam o medo de um homem que via o império do Senhor ruir. Os outros capatazes, 5 ao todo, erguiam as espingardas, mas os escravos avançavam como uma onda, derrubando os primeiros tiros com gritos de guerra. Uma mulher idosa, mãe de 3 filhos vendidos, acertou Zé com uma pedra na testa e ele caiu, o sangue escorrendo como justiça poética. Dona Isabel, da janela, assistia horrorizada, o luto pelo filho misturado ao pavor de ver sua casa, seu mundo, desabar. Antunes, pare isso, pelo amor de Deus! Implorava ela, mas o marido, cego pela raiva, ignorava, ordenando que os cães de caça fossem soltos. Enquanto o pátio virava um campo de batalha improvisado, da mata veio o rugido, não de animais, mas de humanos livres. O quilombo marchava. Joaquim, à frente dos 50 guerreiros, cortava a trilha com um facão reluzente, o corpo nu da cintura para cima, marcado por cicatrizes de fugas passadas. Seus companheiros seguiam em formação silenciosa. Homens com arcos de bambu e flechas envenenadas, mulheres carregando panelas de ferro como escudos e crianças escondidas nos fundos, guiadas por curandeiras que entoavam cânticos baixos a Exu, o mensageiro dos caminhos abertos. Eles haviam sentido o chamado de Joana na noite anterior, um vento que soprava forte, carregando o cheiro de sangue e o eco de tambores. Pela mucama! Pelo filho dela, gritava Joaquim, e o grupo respondia com um coro gutural que fazia a terra tremer. A chegada do quilombo foi como um trovão rasgando o céu do recôncavo. Eles irromperam da borda da mata, 50 sombras emergindo da folhagem como espíritos ancestrais, armados com o que a natureza e o roubo lhes davam. Machados de lenhador, foices de canavial e o fogo da revolta nos olhos. O primeiro confronto explodiu no limite do engenho. 3 capatazes, alertados pelo barulho, atiraram das cercas, mas as flechas do quilombo voaram primeiro, cravando-se em peitos e gargantas. Um feitor caiu com uma seta no olho, outro com um facão cortando o tendão da perna. Joaquim liderava a carga, pulando a cerca de madeira como um leopardo, e seu primeiro golpe derrubou um cão de caça que avançava rosnando.
Pela Joana, libertem a senzala, bradava ele, e os quilombolas respondiam invadindo o pátio como uma enchente. No centro do tumulto, Joana via tudo com o bebê ao peito, protegida por tia Rosa e um punhado de mulheres. Seu coração batia em uníssono com os gritos e lágrimas de alívio escorriam enquanto via Joaquim se aproximar, cortando caminho através dos capatazes. Um deles, um homem corpulento chamado Manuel, ergueu a espingarda para Joana, mas uma flecha o acertou nas costas e ele tombou como uma árvore abatida. Joaquim chegou até ela, suado e ofegante, abraçando-a com um braço enquanto o outro brandia o facão. Meu amor, você viveu. O filho, nosso filho. Joana assentiu, exausta mas radiante, e eles se beijaram por um instante no meio do caos. Um beijo de liberdade conquistada. O coronel, vendo o quilombo invadir seu domínio, montou em seu cavalo baio e tentou fugir para a Casa Grande, mas os escravos bloquearam o caminho com carroças viradas. Traidores! Todos vocês vão para a forca! Urrou ele, disparando sua pistola e acertando um quilombola no ombro. Mas o ferido se ergueu e o contra-ataque veio feroz. Pedras, paus e facões voaram, forçando Antunes a recuar para a varanda. Ali, ele barricou a porta com móveis, gritando por reforços que nunca viriam. Os mensageiros que enviara para Salvador estavam mortos na mata, flechados pelos batedores do quilombo. Dona Isabel, trancada com ele, chorava histericamente, implorando: "Deixe-os ir, Antunes, é o fim!" Mas o coronel, empunhando uma espingarda dupla, respondia com ódio: "Nunca! Esse engenho é meu sangue!" Enquanto o confronto se intensificava, o fogo nasceu como vingança viva. Um quilombola, vendo a Casa Grande como símbolo de opressão, acendeu uma tocha com brasas de uma fogueira próxima e a arremessou contra as paredes de taipa. As chamas pegaram rápido, lambendo a madeira seca e o telhado de palha, espalhando fumaça negra pelo céu da manhã. Os escravos da senzala juntaram-se, jogando tochas nas janelas e nas portas, e logo o rugido das labaredas se misturou aos gritos de batalha. A Casa Grande, outrora orgulho do recôncavo, ardia como um funeral pagão. O cheiro de madeira queimada e tapeçarias derretendo enchia o ar, e vidros explodiam com o calor. Dentro, o coronel atirava pela janela, mas uma flecha atravessou a vidraça e o acertou no braço, fazendo-o uivar de dor. Joaquim, com Joana e o bebê a salvo atrás das linhas dos rebeldes, dirigia o assalto final. "Queimem as correntes! Libertem todos!" Os quilombolas e escravos derrubavam as senzalas, quebrando trancas com machados e libertando os últimos cativos. Velhos, crianças, todos correndo para a mata com trouxas de comida roubada. O engenho, com suas moendas paradas e canaviais intocados, tornava-se um inferno vivo. O coronel, sangrando, tentava escapar pelos fundos, mas o fogo o cercava, e Dona Isabel desmaiava no chão quente. A revolta consumia tudo: o poder, o medo, as correntes. E no centro de tudo, Joana, com o filho nos braços, via o nascimento de uma nova era, uma era regada pelo sangue do opressor e iluminada pelo fogo da liberdade. As chamas devoravam a Casa Grande como um dragão faminto, lambendo as paredes de taipa e subindo pelo telhado de palha até o céu do recôncavo, onde nuvens de fumaça negra se misturavam ao sol da manhã como um véu de julgamento. O ar estava espesso de gritos, do crepitar da madeira e do cheiro acre de resina queimada, misturado ao suor e ao sangue dos combatentes. A varanda, outrora lugar de festas para os senhores de Salvador, agora era um campo de batalha improvisado. Capatazes restantes atiravam das janelas quebradas, mas os quilombolas respondiam com uma chuva de flechas e pedras, forçando-os a recuar para o interior. Joaquim, com o facão ensanguentado na mão, liderava um grupo de 10 guerreiros.
Homens e mulheres endurecidos pela fuga, escalando as paredes laterais com cordas tecidas de cipós, enquanto os escravos da senzala mantinham o cerco, atirando tochas pelas portas trancadas. Dentro da casa, o inferno se fechava sobre o coronel Antunes. Ele barricara a sala principal com mesas de jacarandá viradas e armários pesados. O braço ferido pela flecha, enfaixado às pressas com um pano rasgado, sangrando profusamente e deixando trilhas vermelhas no piso de azulejos rachados. Dona Isabel, encolhida em um canto atrás de uma cortina em chamas, soluçava incontrolavelmente, o vestido de seda chamuscado e os cabelos desgrenhados como uma sinhá caída em desgraça. Antunes, é o fim. Deixe-os ir, pelo amor de Deus, implorava ela, mas o marido, com os olhos selvagens de um animal acuado, recarregava sua espingarda dupla com mãos trêmulas. Cala a boca, mulher. Esses cães vão pagar pelo meu filho, pelo meu engenho. Ele disparou pela janela, acertando um escravo no ombro, mas o tiro ecoou vazio. As balas acabavam e o fogo se aproximava, derretendo velas e incendiando tapeçarias antigas que caíam como chuva de brasas. Um grupo liderado por um fugitivo chamado Manuel, alto e musculoso, com cicatrizes de ferro quente, arrombou a porta da cozinha lateral com um ariete improvisado de troncos. O estalo da madeira cedeu e eles invadiram aos berros, enfrentando 2 capatazes que guardavam o corredor. Facões cortaram o ar e os traidores caíram, um com a garganta aberta, o outro esmagado contra a parede por um golpe de enxada. Do lado de fora, Joana observava o cerco com o bebê adormecido nos braços, protegida por tia Rosa e um círculo de mulheres que formavam uma barreira humana. Seu corpo doía do parto recente, as chibatadas ardendo como fogo vivo, mas uma paz estranha a envolvia. A paz de quem vê a justiça se realizar. Ele queima como queimou nossas almas, murmurou ela, vendo as chamas dançarem nas janelas. Os quilombolas, agora fundidos aos escravos libertos, totalizavam mais de 100 almas em fúria organizada. Joaquim foi o primeiro a entrar na sala principal, chutando uma mesa barricada e rolando para o lado para evitar um tiro desesperado do coronel. "Renda-se, senhor! Seu tempo acabou!" gritou ele, o facão pronto. Antunes, encostado na parede oposta, atirou de novo, mas errou. A bala ricocheteou no candelabro de ferro, espalhando faíscas. Dona Isabel rastejou para trás de uma cadeira, gritando: "Piedade! Eu não fiz nada!" Mas os invasores, vendo nela o rosto da opressão silenciosa, ignoraram. Uma mulher do quilombo, com uma foice em punho, a arrastou para fora, amarrando suas mãos, sem violência, mas com firmeza. "Você vive, sinhá, mas livre como nós." Antunes, vendo sua esposa ser levada, enlouqueceu. Ele largou a espingarda vazia e sacou uma adaga de caça, investindo contra Joaquim como um touro ferido. O confronto foi brutal e curto. Joaquim desviou o golpe da adaga, cravando o facão no ombro bom do coronel, fazendo-o uivar e cair de joelhos. Sangue jorrou, manchando o tapete persa que ardia nas bordas. "Pelo meu filho, pelo sangue que você derramou!" rosnou Antunes, tentando se levantar, mas Joaquim o imobilizou com um joelho no peito, desarmando-o com um tapa que ecoou como um veredicto. Os outros quilombolas entraram, cercando o senhor do engenho como lobos sobre a presa. Ele cuspiu no chão, os olhos cheios de ódio. "Vocês são animais! O rei vai mandar tropas, vão todos para a forca!" Mas Joaquim riu, um riso amargo e vitorioso. "O rei, seu rei morreu com as chamas, Antunes. Agora o quilombo reina." Enquanto o coronel era amarrado com as próprias cordas que usara em escravos, o fogo consumia o resto da casa grande.
tetos desabavam em vigas flamejantes e os invasores saíam correndo, carregando o que podiam. Sacos de farinha, facas de cozinha, qualquer semente de sobrevivência. Dona Isabel, arrastada para o pátio, via sua vida ruir em cinzas. Ela implorava aos rebeldes por água, mas recebia apenas olhares de desprezo misturado à pena. Joana se aproximou, o bebê choramingando no colo, e parou diante dela. Sinhá, seu filho se foi porque o mal volta ao que o gera. Vá, viva sem correntes. Dona Isabel assentiu, lágrimas escorrendo, e fugiu cambaleando para a estrada de Salvador, deixando para trás o império de seu marido. O engenho agora era um esqueleto fumegante, senzalas libertas, moendas paradas, canaviais intocados, mas destinados a nascer de novo sob mãos livres. Os quilombolas e escravos, exaustos mas eufóricos, reuniam os feridos, cerca de 20, com cortes e tiros, mas nenhum mortal. Tia Rosa curava com ervas, entoando cânticos de gratidão a Iemanjá. O coronel, arrastado para o pátio, era forçado a ver sua derrota. Amarrado a uma árvore onde chicoteara tantos, ele gritava maldições, mas ninguém ouvia. Joaquim se aproximou de Joana, beijando sua testa suada. Você nos libertou, amor. O quilombo é nosso lar agora. E com isso, o grupo começou a fuga em massa, 200 almas, incluindo o bebê de Joana, marchando para a mata profunda, onde o rio Paraguaçu os esconderia. O recôncavo, testemunha silenciosa, via nascer uma lenda. A mucama que morrera para viver e o fogo que purificara a terra. A marcha para o quilombo começou ao meio-dia, quando o sol da Bahia castigava o recôncavo com um calor que parecia testar a alma dos libertos. O engenho fumegante ficava para trás, uma ruína de cinzas e vigas carbonizadas, onde o vento carregava o eco distante de cães latindo e o cheiro persistente de madeira queimada. 200 almas, homens, mulheres, crianças e o recém-nascido de Joana, formavam uma serpente humana pela trilha estreita da mata, guiados por Joaquim e seus batedores experientes. Não era uma fuga cega, era uma migração ancestral, com os quilombolas na vanguarda cortando cipós com facões e marcando o caminho com entalhes em árvores antigas. As mulheres carregavam trouxas nas costas, sacos de farinha roubados, panelas de ferro, sementes de mandioca e feijão que haviam resgatado das senzalas. Os feridos, como o escravo baleado no ombro, eram amarrados em varas improvisadas, carregados por companheiros que se revezavam sem reclamar. Joana caminhava no meio do grupo, o bebê enrolado em um pano contra o peito, cada passo uma vitória sobre a dor que ainda latejava no ventre e nas costas chibatadas. Seu corpo, exausto do parto e da revolta, doía como se carregasse o peso de gerações, mas seus olhos brilhavam com uma luz nova, a luz da liberdade conquistada. Tia Rosa andava ao seu lado, a idosa com um cajado de madeira nodosa, murmurando rezas a Oxum para que as águas do rio os protegessem. Você é a ponte, filha. Seu sangue uniu a senzala ao quilombo, dizia ela, tocando o ombro de Joana com gentileza. O bebê, que Joana chamara de Ogunzinho, em honra ao guerreiro dos orixás, mamava em silêncio, alheio ao caos, seu choro agora um hino de vida em meio à jornada. A trilha era traiçoeira, raízes que se entrelaçavam como armadilhas, brejos que sugavam os pés descalços e o zumbido constante de mosquitos que pareciam vingar os ancestrais. Os quilombolas cantavam baixinho para manter o ânimo, canções em iorubá misturadas a ladainhas portuguesas, falando de rios que levam para casa e matas que escondem os justos. Joaquim, à frente, virava-se de tempos em tempos para acenar a Joana, seu rosto suado marcado por um corte fresco no braço, mas o sorriso era de um homem renascido.
Estamos quase lá, amor. O quilombo nos espera como um ventre materno. Atrás deles, os últimos ecos do engenho se perdiam. O coronel, deixado amarrado à árvore, gritava maldições que o vento abafava. E Dona Isabel, sozinha na estrada, talvez já rumando para Salvador, em busca de misericórdia de parentes distantes. À medida que o sol descia, o grupo parou em uma clareira escondida para o primeiro descanso. As curas começaram ali, sob a copa de um jequitibá imenso que parecia vigiar como um guardião ancestral. As curandeiras do quilombo, mulheres como a vinda de Daomé, com colares de contas coloridas, espalharam folhas de guiné e boldo no chão, preparando cataplasmas para os feridos. Um homem com o braço quebrado no confronto teve os ossos alinhados com estalos secos, gemendo enquanto ervas amassadas eram aplicadas para reduzir o inchaço. Joana sentou-se contra uma raiz exposta, abrindo a blusa para amamentar Ogunzinho, e deixou tia Rosa limpar suas chibatadas com uma infusão de calêndula que ardia como fogo purificador. Isso fecha as feridas do corpo, mas as da alma, só o tempo e os orixás, murmurava a idosa, enquanto outras mulheres se aproximavam para tocar o bebê, abençoando-o com toques leves e sussurros de guerreiro forte. Os primeiros dias no quilombo foram um renascer caótico, mas sagrado. O refúgio, escondido nas colinas além do rio Paraguaçu, era um povoado de cabanas de palha e barro, cercado por plantações de milho e mandioca que os 50 originais haviam cultivado em segredo por anos. Agora, com as 200 almas chegando em ondas, primeiro os fortes, depois os feridos carregados, o lugar se transformava. Homens cavavam novas senzalas, não de prisão, mas de lar. Fossos rasos para defesa, armadilhas de cipós para deter perseguidores. Mulheres acendiam fogueiras centrais, cozinhando mingau de farinha com peixe seco do rio, e as crianças, pela primeira vez sem medo, corriam entre as árvores, colhendo frutas silvestres como se o mundo fosse um banquete eterno. Joana, instalada em uma cabana ao lado de Joaquim, refletia nas noites sob o céu estrelado. Sentada na esteira de palha, com o bebê dormindo ao lado, ela via as chamas da fogueira dançarem como espíritos. Eu pensei que morreria na forca, mas nasci de novo com ele, confidenciava a Joaquim, que afiava um facão ao seu lado. Ele assentia, traçando linhas no braço dela com o dedo. Seu sacrifício foi o nosso escudo. O filho do coronel morreu para que o nosso vivesse livre. Mas Joana carregava sombras. Sonhava com o berço vazio da Sinhá, com o choro que nunca veio, e se perguntava se as ervas haviam sido justiça ou maldição. Eu envenenei o ventre dela, mas curei o nosso. Os orixás julgam, não eu, respondia ela, tocando o colar de contas que tia Rosa lhe dera. Um talismã de proteção para a nova era. Os dias se enchiam de rotinas de liberdade, caçadas matinais nos brejos, onde homens traziam capivaras e aves, plantios coletivos, onde mãos que antes moíam cana agora semeavam esperança, e círculos noturnos de histórias, onde os velhos contavam lendas de zumbi e rainhas africanas. Ogunzinho crescia forte, mamando no leite de Joana que parecia infinito, e o quilombo pulsava como um coração vivo. Mas o eco do engenho persistia. Rumores de tropas de Salvador se aproximando, de fazendeiros vingativos unindo forças. Joaquim organizava sentinelas, treinando os novos com arcos e estratégias de guerrilha. Joana, recuperando forças, juntava-se às curandeiras, ensinando ervas que curam e protegem, as mesmas que usara para vingar, agora para preservar. Na terceira noite, sob uma lua cheia que banhava a clareira em prata, o quilombo celebrou com um batuque abafado. Tambores de pele esticada ecoavam baixinho, e Joana dançou pela primeira vez, o corpo ainda dolorido, mas leve, girando com Ogunzinho amarrado às costas. Era o hino da liberdade.
Não mais mucama, mas matriarca. Não mais presa, mas semente de um povo. O recôncavo lá embaixo parecia distante, mas Joana sabia que a luta continuava, patrulhas viriam, mas o quilombo, nascido do fogo e do parto dela, era inquebrável. E assim, nas sombras da mata, uma dinastia de livres se erguia, regada pelo sangue de uma mucama que escolhera a morte para abraçar a vida eterna. Os primeiros meses no quilombo foram tecidos de fios frágeis. Liberdade misturada à fome, esperança entremeada de medo, como as raízes da mandioca que se entrelaçam na terra escura do recôncavo. O povoado, agora inchado para 250 almas com os recém-libertos e seus filhos, pulsava com uma vida nova, mas precária. As cabanas de palha e barro se multiplicavam nas encostas escondidas, cercadas por plantações que brotavam teimosas, milho alto como sentinelas, feijão rasteiro como redes de proteção e bananeiras que curvavam frutos doces para mãos livres. Pela manhã, os homens saíam em grupos para caçar nos brejos, trazendo tatu e capivara com flechas envenenadas de curare, enquanto as mulheres moíam farinha em pilões de madeira, cantando hinos a Iemanjá para que o rio Paraguaçu trouxesse peixes abundantes. As crianças, pela primeira vez, sem o terror da senzala, corriam nuas pela clareira, colhendo goiabas silvestres e aprendendo com os velhos a ler os sinais da mata, o canto de um pássaro como alerta, o vento mudando como presságio. Joana, agora chamada de Mãe Joana pelos quilombolas, recuperava-se devagar do parto e das feridas. Seu corpo, marcado por cicatrizes que traçavam mapas de dor, fortalecia-se com o leite que nutria Ogunzinho, um menino de olhos profundos que já sorria para as sombras das folhas. Ela se juntara às curandeiras, ensinando as ervas que salvara vidas e tirara outras. Folhas de jambu para febres, raízes de jatobá para ossos quebrados e misturas secretas para feridas que não cicatrizam só com o tempo. Nas noites, ao redor da fogueira central, contava sua história em sussurros, não como glória, mas como lição. O veneno que matei no ventre do opressor nasceu da dor que ele plantou em mim. Joaquim, seu companheiro de ferro e fogo, organizava as defesas. Fossos cavados com estacas afiadas, armadilhas de cipós que se fechavam como mandíbulas e sentinelas nos pontos altos, treinadas a soprar conchas como trombetas de alerta. Mas a liberdade era uma chama que atraía ventos contrários. Rumores chegavam pelo rio, carregados por peixes e viajantes fugidios. O coronel Antunes, resgatado por patrulhas de Salvador, jurara vingança perante o juiz de paz. Ele reunira uma milícia, fazendeiros vizinhos, capatazes sobreviventes e soldados alugados do regimento baiano, armados com mosquetes, sabres e cães de caça, treinados para farejar o cheiro de escravos fugidos. "Vou queimar esse ninho de cobras", proclamara Antunes em uma taverna de São Francisco do Conde, o braço ainda enfaixado, o rosto contorcido em ódio eterno. Dona Isabel, abandonada à própria sorte, havia fugido para parentes em Salvador, mas sussurrava em cartas que o marido enlouquecera com a perda do herdeiro, uma loucura que agora caçava Joana como fantasma vingador. A emboscada veio numa tarde de chuvas finas, quando o céu do recôncavo se abria em véus cinzentos que embaçavam a mata. Os sentinelas avistaram primeiro uma dúzia de cavaleiros emergindo da trilha baixa, seguidos por 20 homens a pé, com Zé, o capataz traidor, à frente dos cães que rosnavam famintos. Eles haviam rastreado pegadas frescas no barro, guiados por um traidor da senzala que, temendo a forca, vendera o caminho por uma moeda de prata. "Ali estão os cães!" gritou Zé, apontando para as cabanas escondidas.
Os perseguidores avançaram, mosquetes carregados, sabres desembainhados, o som dos cascos ecoando como tambores de guerra. Uma criança do quilombo, brincando na borda da clareira, avistou-os e correu gritando: "Invasores, os senhores vêm!" O alerta se espalhou como fogo em palha seca. Tambores soaram, 3 batidas graves para reunir, 4 para armar. Joaquim pulou de sua cabana, facão na mão, reunindo os guerreiros. "Protejam as mulheres e crianças para os fossos." Os homens correram para as posições, arcos esticados com flechas, facões afiados em troncos. Joana, com o ogunzinho amarrado às costas, pegou um arco curto que tia Rosa lhe dera, suas mãos firmes, apesar do tremor no peito. "Não deixem eles chegarem às cabanas", ordenou ela às curandeiras, que formavam uma linha de defesa com enxadas e paus. As crianças foram levadas para o fundo da mata, escondidas em buracos cobertos de folhas, enquanto as mulheres mais fortes carregavam baldes de água para apagar eventuais incêndios. O confronto irrompeu na borda da clareira, onde as armadilhas do quilombo esperavam. O primeiro cavaleiro, um fazendeiro gordo de chapéu largo, pisou em um fosso camuflado. O cavalo relinchou, quebrando a perna, e o homem caiu em estacas que o perfuraram como dentes da terra. Gritos de pavor ecoaram, e os cães avançaram, mas flechas voaram das árvores, cravando-se em focinhos e peitos peludos. Zé, montado em um mulo, disparou sua pistola, acertando um quilombola no braço, mas Joaquim surgiu das sombras, saltando e cravando o facão na perna do capataz. Zé caiu uivando, os cães se voltando contra ele em confusão. "Malditos! Vou arrancar suas línguas!" berrou Antunes, do alto de seu cavalo, atirando um mosquete que ricocheteou em uma árvore. Joana, posicionada em uma elevação rochosa, mirou com o arco. Sua flecha acertou o ombro de um soldado que avançava com sabre erguido, derrubando-o na lama. "Pelo meu filho, pelo sangue que vocês derramam!" gritava ela, a voz ecoando como um chamado ancestral. Os quilombolas respondiam uma defesa feroz. Manuel, o musculoso, liderava um flanco com pedras arremessadas que quebravam crânios. Tia Rosa, com uma enxada, acertou as pernas de um cão que pulava a cerca. Os perseguidores, pegos de surpresa pela resistência organizada, recuavam. Mas Antunes insistia, ordenando uma carga final. "Cerquem as cabanas, matem a mucama." A batalha se intensificou na clareira central, onde o barro se misturava a sangue e chuva. Um quilombola caiu com um tiro no peito, mas 3 perseguidores o seguiram, flechados ou cortados por facões. Joana viu Antunes se aproximar, o rosto deformado pelo ódio, e preparou outra flecha. Mas o arco tremeu quando ele mirou nela. Joaquim surgiu como um raio, derrubando o cavalo do coronel com um golpe baixo, e os dois rolaram na lama, punhos e facão trocando golpes. "Você matou meu herdeiro, agora eu mato o seu", rosnou Antunes, mas Joana desceu correndo, cravando uma flecha na mão armada dele. O coronel gritou, largando a arma, e Joaquim o imobilizou, amarrando-o com cipós. Os perseguidores, vendo seu líder caído e as baixas crescendo, 7 mortos, o resto ferido, bateram em retirada, deixando Zé agonizante no barro. O quilombo vibrava com gritos de vitória, mas o custo era visível. 5 quilombolas caídos, feridos gemendo sob as curas apressadas. Joana ajoelhou ao lado de um, aplicando ervas, enquanto Ogunzinho chorava nas costas dela. "Eles voltarão", murmurou ela a Joaquim, que limpava o sangue do facão. "Mas agora sabem, o quilombo não cai." Antunes, amarrado a uma árvore como ele fizera com tantos, cuspia maldições, mas seus olhos traíam o terror. O terror de um senhor que vira seu mundo invertido. A chuva lavava o sangue da clareira e o recôncavo sussurrava. A liberdade, uma vez sangrada, não se rendia mais. A vitória na clareira do quilombo selou um pacto com a terra.
mas o preço da liberdade sempre cobra suas dívidas em sangue e lágrimas. Enquanto a chuva fina lavava o barro misturado a vermelho, os quilombolas carregavam os feridos para as cabanas, onde as curandeiras teciam sua magia ancestral com folhas de sucupira e infusões de mel silvestre. 5 irmãos haviam caído. Um homem com o peito perfurado por bala, 2 mulheres cortadas por sabres e 2 jovens que mal haviam provado o gosto da fuga. Tia Rosa, com mãos que tremiam pela primeira vez, fechava os olhos dos mortos em uma cerimônia sussurrada, envolvendo-os em esteiras de palha e enterrando-os sob jequitibás sagrados, onde as raízes os abraçariam como ancestrais. Eles voltam para a África no vento, murmurava ela, enquanto as viúvas choravam baixinho, entoando cânticos a Ancestor, para que suas almas guiassem os vivos. Joana, com Ogunzinho adormecido nos braços, ajudava nas curas, aplicando cataplasmas quentes em feridas que ardiam como memórias vivas, seu próprio corpo uma cicatriz ambulante que doía a cada respiração. O coronel Antunes, amarrado a uma árvore robusta na borda da clareira, observava tudo com olhos injetados de ódio e descrença. Seu braço ferido sangrava devagar, a mão perfurada pela flecha de Joana latejando como um lembrete cruel de sua queda. Os quilombolas o cercavam em silêncio, não com fúria imediata, mas com uma justiça deliberada. Ele não era mais senhor, mas prisioneiro, nu da cintura para cima, a casaca rasgada e o orgulho despedaçado. Zé, o capataz traidor, agonizava a metros dali, o corpo crivado de flechas, gemendo por água que ninguém lhe dava. Acabem comigo, seus demônios! Rosnava Antunes, cuspindo no chão, mas Joaquim, limpando o facão em uma folha, respondia calmo: não somos demônios, senhor. Somos o que você fez de nós. O Quilombo, agora uma comunidade unida por fogo e sangue, debatia o destino dele ao redor da fogueira central, sob o céu que clareava para um entardecer avermelhado. O julgamento veio na noite seguinte, quando a lua se ergueu como uma testemunha pálida sobre o recôncavo. Os quilombolas reuniram-se em círculo na clareira maior. 200 almas sentadas em troncos e esteiras, com tochas cravadas no chão, iluminando rostos marcados pela luta. Joaquim presidia, mas a voz era coletiva. Velhos contavam os crimes do coronel, mulheres descreviam chicotadas que roubaram infâncias e crianças, olhos arregalados, repetiam histórias ouvidas nas senzalas. Joana foi chamada ao centro, Ogunzinho dormindo em uma rede próxima, e enfrentou Antunes pela primeira vez desde o parto. Ele a encarou, o rosto inchado de raiva. Você, sua bruxa, envenenou meu sangue, matou meu herdeiro, o rei vai queimar esse lugar. Mas Joana, ereta como uma rainha Iabá, respondeu com voz que ecoava como rio: seu herdeiro morreu porque o veneno que você plantou em nós gera frutos amargos. Eu fiz justiça pelo meu filho, pelo quilombo, por todos os ventres violados. O veredicto foi unânime, nascido não de vingança cega, mas de equilíbrio ancestral. Antunes seria marcado, não morto, para que carregasse o peso vivo de sua derrota. Sob as estrelas, Joaquim e Manuel o desamarraram, arrastando-o para uma fogueira ritual. Com uma lâmina aquecida nas brasas, gravaram em seu peito o símbolo do quilombo. Uma lança cruzada com uma erva, o ferro sibilando na carne como o chicote que ele tanto amara. Antunes urrou como um animal, o cheiro de queimado enchendo o ar, mas não implorou. Seu orgulho era sua última prisão. Depois, libertaram-no na trilha para Salvador, nu e sangrando, com uma mensagem sussurrada: conte ao mundo o que a senzala faz quando acorda. Ele cambaleou para a mata, uma sombra quebrada, e o quilombo o viu partir sem remorso,
sabendo que sua queda inspiraria outros senhores a temer as matas. Com o prisioneiro ido, o quilombo se consolidou como semente eterna. Dias se transformaram em rotinas de ferro, plantios expandidos com roças de inhame e quiabo, forjas improvisadas, onde ferreiros moldavam lanças de sucata roubada, e escolas noturnas, onde os velhos ensinavam iorubá e histórias de rainhas guerreiras. Joana, agora matriarca respeitada, refletia em solidão nas margens do rio Paraguaçu, onde as águas corriam como veias da mãe África. Sentada na pedra lisa, com Ogunzinho brincando na lama, ela tocava as cicatrizes no ventre e se perguntava sobre o legado de suas ervas. Eu matei uma vida para salvar muitas, mas o sangue sempre chama sangue, confidenciava a tia Rosa, que assentia com sabedoria. Você plantou liberdade, filha. O preço é o eco, mas o fruto é eterno. Joaquim a encontrava ali, abraçando-a enquanto o sol se punha, e juntos viam o futuro. Um povoado crescendo, alianças com outros quilombos pelo recôncavo e uma lenda que se espalharia como vento. A mucama que forjou nações com veneno e parto. A paz, porém, era vigilante. Patrulhas de Salvador rondavam as trilhas, mas os batedores do quilombo as despistavam com armadilhas e fogueiras falsas. Dona Isabel, em cartas interceptadas, implorava perdão em nome do marido quebrado, mas Joana queimava os papéis na fogueira, escolhendo silêncio sobre misericórdia. Ogunzinho, agora rastejando forte, era o símbolo vivo. Seu choro, outrora estopim de revolta, agora ecoava risos na clareira. Joana o erguia para o céu sussurrando: "Você nasceu livre, meu amor, e assim morrerá." O quilombo, nascido das cinzas da Casa Grande, pulsava como coração indomável, uma dinastia de vozes da senzala, elevadas não por senhores, mas por mãos unidas. E no recôncavo, a terra sussurrava. A mucama vencera, e sua sombra protegia para sempre. Anos se passaram como as águas do rio Paraguaçu, correndo incansáveis pelo recôncavo, carregando segredos da mata para o mar distante. O quilombo, outrora um refúgio frágil de palhas e sonhos, cresceu como uma árvore ancestral, suas raízes se aprofundando na terra que os orixás haviam abençoado com sangue e lágrimas. As cabanas deram lugar a casas de taipa reforçada, com telhados de palha trançada, que resistiam às chuvas furiosas da Bahia, e a clareira central se transformou em um povoado vivo, onde 200 almas se multiplicaram para 500, filhos de Joana e Joaquim, netos dos libertos e fugitivos de engenhos vizinhos que ouviam os sussurros da lenda e vinham pela trilha secreta. As roças se expandiram, mandioca e milho brotando em fileiras ordenadas, irrigadas por canais cavados à mão, e pomares de manga e caju curvavam-se pesados de frutos, um banquete que a terra oferecia aos livres. Caçadores traziam veados e aves das profundezas da mata, e pescadores no rio voltavam com redes cheias de robalo e bagre, enquanto as mulheres teciam redes e cestos, vendendo-os em feiras escondidas de São Francisco do Conde, trocando por sal, facas e tecidos sem que os senhores soubessem. Joana, agora uma matriarca de cabelos grisalhos entremeados de fios negros como a noite africana, caminhava pela clareira com o passo firme de quem carregara mundos nas costas. Ogunzinho, seu filho nascido na forca, crescera para um jovem de 17 anos, alto e forte como o pai, com olhos que ecoavam a determinação da mãe. Ele liderava as patrulhas agora, arco na mão, ensinando os mais novos a ler os ventos e as pegadas dos perseguidores. Joana o observava de longe, sentada em sua cabana elevada, tecendo um colar de contas coloridas que contava a história da revolta, vermelhas para o sangue do parto, pretas para as chamas da Casa Grande,
brancas para a paz dos orixás. Seu corpo, marcado por cicatrizes que o tempo suavizara mas não apagou, doía nas noites de chuva, lembrando o veneno das ervas e o chicote do coronel. Mas a dor era doce agora, um hino à vitória. Ela havia morrido como mucama para renascer como rainha, e o quilombo era sua coroa viva. Joaquim, envelhecido mas inquebrantável, ainda afiava facões à fogueira central, contando histórias aos netos sobre a Marcha da Liberdade e o julgamento de Antunes. O coronel, rumores diziam, morrera anos antes em Salvador, quebrado e sozinho, assombrado por visões de mucamas vingadoras e casas em chamas. Sua morte fora um sussurro nos engenhos, um aviso que fez senhores tremerem e escravos sonharem. Dona Isabel, a sinhá de ventre envenenado, havia se tornado uma sombra em conventos da capital, rezando por um filho que nunca chorara, sua vida um luto eterno que Joana, em segredo, perdoara nas rezas a Oxalá. O quilombo, fortalecido por alianças com outros refúgios, o de Palmares distante, o de Cachoeira próximo, trocava sementes e guerreiros, tecendo uma rede invisível que desafiava o Império Português. Patrulhas vinham menos agora, despistadas por armadilhas e lendas que faziam soldados cruzarem o sinal da cruz antes de entrar na mata. Nas noites de lua cheia, o povoado se reunia para o batuque sagrado. Tambores de pele de cabra ecoando baixinho, danças que giravam como rios em cheia e cânticos que invocavam os ancestrais. Joana liderava as rezas, sua voz rouca mas poderosa, contando a saga da mucama que fizera um herdeiro nascer morto para libertar um povo. Meu veneno foi a semente da nossa paz, dizia ela, e os olhos das crianças brilhavam, absorvendo a lição de que a liberdade não é dada, mas arrancada das entranhas do opressor. Ogunzinho, ao seu lado, tocava o atabaque com mãos firmes, prometendo em silêncio proteger o legado. Tia Rosa, agora uma anciã curvada pelo tempo, sentava-se ao lado, jogando búzios que sempre confirmavam. O caminho está aberto, mas a luta é o rio que nunca para. Joana refletia sozinha nas margens do Paraguaçu, onde as águas murmuravam segredos antigos. O rio, testemunha de sua gravidez secreta e da fuga, lambia suas pés descalços, lavando as memórias como folhas caídas. Eu pensei que minha morte libertaria o quilombo, mas foi meu viver que o construiu, sussurrava ela ao vento, tocando o ventre onde Ogunzinho nascera. O legado dela não era de ódio, mas de equilíbrio, as ervas que curavam e vingavam, o parto que unia dor e vida, o fogo que purificava sem consumir tudo. O recôncavo, lá embaixo, mudava devagar. Engenhos enfraqueciam com fugas constantes, senhores olhavam para as matas com medo e vozes da senzala ecoavam em sussurros de revolta. A abolição viria um dia, em 1888, mas o quilombo de Joana era sua vanguarda, uma nação nascida antes do papel. Sob o céu estrelado da Bahia, Joana erguia os olhos para as constelações que guiaram seus ancestrais através do Atlântico. Ogunzinho cresceria para liderar, e seus filhos para multiplicar, uma dinastia de livres tecida na teia de uma mucama. Nós somos as vozes que o silêncio não cala, murmurava ela, e o rio respondia com um murmúrio eterno. O quilombo pulsava, coração indomável na mata, prova de que o sangue derramado por justiça rega frutos imortais. E assim, na sombra das árvores centenárias, a história de Joana vivia, não em livros de senhores, mas nas risadas das crianças, nos tambores da noite e no vento que carregava para sempre o eco de uma liberdade conquistada.